Mas antes, nós devemos passar também pelo momento de meditação e reflexão na palavra do Senhor. E pensando nisso, né, a mensagem que separamos hoje, ela é uma sequência daquele conjunto de mensagens expositivas em cima de 1 aos Coríntios. Nós temos tentado olhar para o texto sagrado, né, pela pena do apóstolo Paulo, direcionado àquela igreja, e entender as lições que foram colocadas ali naquela carta e trazer para a igreja edificações que sejam aplicáveis ao nosso dia a dia, para que a nossa conduta cristã reflita a glória de Deus, reflita o comportamento divino. E nós, nesse objetivo, temos caminhado pelo capítulo 1, iniciando lá do versículo 1, naturalmente, e caminhando até o versículo... Alguém lembra qual foi o versículo que a gente parou? 9. Nós caminhamos até o versículo 9. E no versículo 9 nós estivemos aprendendo algumas coisas, certo? Mas antes de nós nos voltarmos para o texto, eu quero lembrar e pedir a atenção dos irmãos sobre uma pequena história, né, que eu ouvi de um cidadão chamado Yuri Bezmenov. Alguém já ouviu falar desse nome? Yuri Bezmenov? Se alguém ouviu, faz um aceno. Acredito que ninguém ouviu, né? Yuri Bezmenov, ele foi um cidadão, alguém que conseguiu cidadania norte-americana, uma cidadania que não foi aquela natural, onde você nasce no país e você naturalmente adquire aquela cidadania. Não, ele pediu asilo aos norte-americanos e conseguiu essa cidadania. E por que ele pediu asilo, irmão Sidney? O Yuri Bezmenov, ele era natural da antiga União Soviética. Os irmãos devem estar lembrando que esse era um país que existia até o ano de 1991, onde houve a sua queda total. E o Yuri Bezmenov, ele era natural dali, né? Ele não só era da União Soviética, como ele era um agente da antiga KGB, uma entidade de espionagem daquele lugar. E ele trabalhava ativamente na KGB, com uma atitude, com uma estratégia, melhor dizendo, de engenharia social, chamada desinformação e também desestabilização social. Irmão Cid, mas desestabilização social, o que ele fazia? Explique melhor. Eu explico. O Yuri Bezmenov, ele trabalhava em um departamento onde ele se infiltrava ou enviava agentes infiltrados em determinadas sociedades-alvos. E essas sociedades, elas eram miradas para serem desestabilizadas. Com que objetivo? Para que naquele lugar fosse implantada uma sociedade socialista. E o que eles faziam? Eles primeiro desestabilizavam aquela nação. Isso foi aplicado aos Estados Unidos. É bem verdade que naquele país nós não temos uma sociedade socialista plena, mas estratégias foram aplicadas àquele país, por exemplo. E quando ele pede asilo e ele recebe esse asilo, ele dá algumas palestras dizendo o que ele fazia. O Yuri Bezmenov, ele disse que uma das estratégias, para a gente resumir bem o que ele diz nas suas palestras, era colocar grupos antagônicos dentro dessa sociedade, um contra o outro. Para que a sociedade se desestabilizasse e ficasse enfraquecida, ele colocava grupos dentro dessa sociedade, um contra o outro. Obrigado. Como assim? Ele buscava naquela sociedade grupos antagônicos. Então ele chegava para um grupo de homens e mulheres e colocava um contra os outros. Negros contra brancos e colocava um contra o outro. Ele procurava ricos e pobres, um contra o outro. Porque eles entendiam aquilo que estava no texto sagrado de Lucas, capítulo 11, versículo 17 e 18. Onde Jesus Cristo, ele foi censurado por religiosos daquela época, dizendo que ele expulsava Satanás pelo próprio poder de Satanás. E Jesus Cristo, em resposta, diz para aquelas pessoas que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá.
E aquelas pessoas entendiam essa estratégia de desestabilização. E eles aplicavam elas às sociedades que eles queriam deixar elas instáveis. E isso era muito eficiente. Tanto que se você olhar para a sociedade norte-americana, que por muito tempo foi exposta a isso, é uma sociedade instável. Não se engane, aquele, apesar de ser ainda o país mais potente, mais rico do mundo, é um país instável. E tudo isso começou com essa técnica de engenharia social que visava desestabilizar a sociedade, colocando um grupo contra o outro, para que eles brigassem entre si e mutuamente se atacassem, para que toda a sociedade como um todo enfraquecesse. Irmão Sidney, o que isso tem a ver com a pregação de hoje, irmão Sidney? Porque eu não posso deixar de me lembrar de olhar para essa história e deixar de olhar também para o título que eu separei para os irmãos, que é: como é bom que os irmãos vivam em união. Vou repetir se você não entendeu, se não ficou claro. Como é bom que os irmãos vivam em união. Irmão Sidney, que bacana esse título. De onde é que você tirou? Salmo 133, verso 1. Deus, ele se alegra e se regozija em ver a sua criação, aqueles por quem ele derramou sangue na cruz do Calvário, em comunhão, alegres uns com os outros. Que é o contrário do que aquele espião fazia. Aquele espião trabalhava para botar uns contra os outros, para que eles mutuamente se destruíssem. E em contrapartida, olhando para o âmbito da igreja, o que Deus tem prazer é ver a sua criação em comunhão, alegres como irmãos. E é pensando nisso, irmãos, em que nós devemos fugir das brigas, das contendas e olhar para a comunhão. É pensando nisso que eu quero me voltar para o texto de hoje, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos do 10 ao 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 ao 17. Eu vou ler o versículo 1 e os irmãos leem os demais versículos. Amém? Esperar todos acharem. 1 aos Coríntios 1, 10 ao 17. Amém? Pronto. Verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Verso 17. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus que tu possas falar aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, irmãos, nós, como eu disse a princípio, estivemos iniciando lá no versículo 1 e passando por todos os versículos
nos deparamos com o versículo 9, onde foi embasada a nossa última meditação, e concluímos essa parte introdutória da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o que é que nós, falando resumidamente, o que é que nós observamos ali? Como parte introdutória, Paulo, ele vai do versículo 1 ao versículo 3, ele vai se dedicar ao prefácio e à saudação, onde ele faz uma abordagem inicial, e notem que no versículo 1 ele faz uma breve defesa do seu apostolado, pois, como nós sabemos, haviam contestadores da autoridade apostólica de Paulo na igreja de Corinto. E ele sai dessa parte e no versículo 4 até o versículo 9 ele passa a ação de graças, ou seja, ele vai se alegrar basicamente por Deus ter chamado aquelas pessoas do império das trevas para o reino da sua luz. Nesses 9 versículos iniciais, nós estivemos falando e dando ênfase ao seguinte, que em todo esse momento, Paulo ele tem falado com certa brandura ao povo daquela igreja. Observe lá na frente, nós falamos isso na primeira pregação, onde não entramos no texto, mas fizemos um panorama. Observe que se você olhar para o esboço da Bíblia, se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai olhar que Paulo ele estava se prontificando a tecer pesadas exortações aos irmãos. E nós citamos aqui alguns pecados que foram confrontados, como o pecado da fornicação, a desordem na ceia do Senhor, o litígio entre os irmãos. Então Paulo ele vai confrontar esses pecados. No entanto, aqui nessa parte inicial da carta, você percebe uma pegada diferente do apóstolo Paulo. Ele está tratando, usando palavras mais brandas e palavras mais suaves para tratar com a igreja. E nós tivemos enfatizando isso nesses versículos iniciais. E pensando nisso, eu gostaria de entender com os irmãos o seguinte: Paulo aqui, em momento algum, ele estava querendo massagear o ego daquela igreja. Não era esse o objetivo. Aquela igreja era uma igreja que estava cometendo pesados pecados, como nós citamos aqui agora. Pecados pesados, cabeludos. E Paulo iria confrontar isso. E aqui nesse momento introdutório, ele não está massageando o ego dos coríntios, não. Ele apenas está agindo como alguém estratégico, mesmo no momento de exortação. Mesmo no momento em que ele iria pesar a mão contra a igreja que estava cometendo erros. O apóstolo Paulo estava preparando aquela igreja para receber uma chamada de atenção. Note você que no momento em que aquela circunstância se dava, a igreja de Coríntio tinha em torno de 5 a 6 anos. E o que isso quer dizer, irmão Sidney? Eram pessoas neófitas na fé. Eram pessoas, vamos dizer assim, recém-convertidas relativamente. Eles não tinham 20, 30 anos de caminhada cristã. Eram pessoas que relativamente tinham se convertido recentemente. E Paulo ali, ele estava se preparando para desferir pesadas exortações no seio da igreja. E para que os irmãos tivessem receptividade diante daquelas exortações, Paulo começa a prepará-los para que eles tivessem ouvidos atentos e para que eles não rejeitassem aquela chamada de atenção. E aí Paulo começa a direcionar-se de uma maneira mais branda, de uma maneira mais delicada àqueles irmãos. E o que nós devemos entender é que esse apóstolo Paulo, ele é o mesmo Paulo de Filemão, verso 8, e é o mesmo Paulo de Gálatas 3, verso 1. Como assim, irmão Sidney? No primeiro texto que eu citei, Paulo ele usa uma estratégia semelhante a essa. Ou seja, ele vai tratar com mais brandura lá na ocasião com Filemão. E em Gálatas, capítulo 3, verso 1, ele vai confrontar de maneira mais incisiva as igrejas da Galácia, pelo pecado que estavam cometendo. Então Paulo, ele tinha todo um manejo de lidar com as pessoas em cada situação, sabendo agir com mais brandura quando a situação exigia e sabendo ser mais incisivo quando a situação também exigia sim, como foi no caso das igrejas da Galácia. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo que aquelas igrejas, elas estavam recebendo uma exortação.
E eu quero olhar não pela perspectiva de Paulo, que era quem estava direcionando a exortação para a igreja, mas eu quero olhar para a perspectiva de quem estava sendo exortado, a igreja de Corinto. Lembre-se que eu citei aqui há pouco que aquela igreja, ela era uma igreja relativamente neófita, nova na fé. E o apóstolo Paulo estava direcionando uma exortação e queria que eles recebessem essa exortação. O objetivo do apóstolo não era humilhá-los, mas corrigi-los. E é por isso que ele trata dessa forma. Irmão Sidney, por que você pede para nós olharmos pela perspectiva de quem estava recebendo essa exortação? Note que o apóstolo Paulo, ele tinha que ter todo um manejo no tratamento com a igreja, para que a igreja tivesse recebendo aquela chamada de atenção. E isso fala conosco como, irmãos? Nós devemos estar preparados para ser confrontados com os nossos erros. O apóstolo Paulo, ele teve todo um trabalho para poder lidar com aquela igreja, para poder fazer com que aquela igreja recebesse a chamada de atenção, para que a igreja recebesse a exortação. Mas era uma igreja neófita, segundo Augusto Nicodemos, 5 ou 6 anos de fundação. E o apóstolo Paulo trata ali daquela forma, com certo manejo, para que a igreja recebesse aquilo. E nós, irmãos, devemos ter em mente que em algum momento seremos também confrontados com os nossos erros, assim como a igreja de Corinto foi confrontada. Observe os inúmeros erros que a igreja cometia. E ela foi confrontada. E em um dado momento, o apóstolo Paulo, diante da situação, cujo relatório ele recebe, segundo o versículo 11, da casa de Cloe, ele lida com aquela situação e ele tem que chamar a atenção. E quando ele chama a atenção, a perspectiva dele é que a igreja recebesse essa exortação. E aqui eu aprendo, irmãos, que nós devemos estar voltados a receber essa chamada de atenção quando for necessário. Pois, irmão, eu não sei se você sabe, mas eu e você cometemos erros, mesmo após a conversão. Você comete erros, eu cometo erros. Você sabia disso? Agora me responda, o que vai acontecer quando você cometer os seus erros? Deus vai descer do seu alto e sublime trono, sentar do lado da sua cama e te corrigir conversando com você? Não. O que foi que ele fez com a igreja de Corinto? Ele usou o seu servo. Deus pode levantar algum irmão para chegar para você e te confrontar dos teus erros, irmão. As mentiras, a malícia, a fofoca, a inveja, todo e qualquer erro participa da sua natureza caída. Não é a natureza que Deus quer que prevaleça na sua vida. A natureza que Deus quer que prevaleça na sua vida é a espiritual e não a carnal. E quando essa natureza caída se levantar e tentar prevalecer sobre a espiritual, você vai tropeçar, você vai cometer erros, você vai pecar, infelizmente. E quando isso acontecer, Deus vai lhe corrigir, assim como ele estava corrigindo a igreja de Corinto. E Paulo teve todo um trato para se chegar àqueles irmãos, para que aqueles irmãos recebessem a exortação. Porque o que Paulo queria é que eles absorvessem aquilo. E assim, irmãos, muitas vezes a gente tem uma certa inibição quando vai falar com as pessoas, porque as pessoas não querem ser confrontadas com os seus erros. Mas note uma coisa, a igreja de Corinto era uma igreja naquele tempo, recentemente, relativamente neófita. Começava a caminhar na fé. E às vezes a gente vai falar com cristãos que têm 20, 30 anos de caminhada. Confronta com os seus erros, de maneira branda, de maneira assim, de maneira assada. Faz de todo jeito para não ofender, para que aquele irmão receba aquela exortação. Mas muitas vezes, esses irmãos não querem receber. Acreditam que são infalíveis. E, irmão, nós não somos infalíveis. Nós vamos cometer erros. Nós vamos cometer tropeços, nós vamos cair. E muitas vezes o irmão que está ali lhe exortando, chamando sua atenção, ele não quer lhe humilhar, irmão. Ele apenas quer você se levantar daquele tropeço e caminhar em Cristo.
E você precisa estar preparado para isso, irmão. Não só para, como Paulo, exortar, indicar o erro do irmão e orar e pedir para que ele se corrija, mas também para receber quando você cometeu os erros. Isso, irmão, foi um trabalho muito sério que Paulo teve com a igreja de Corinto. Sabe por quê? Quantas cartas nós temos direcionadas à igreja aqui no Novo Testamento? 2, não é isso? 1ª e 2ª aos Coríntios. Mas perderam-se pelo menos mais 2 cartas. Note você, capítulo 5, verso 9. Alguém pode ler para mim dessa mesma carta? Alguém pode ler capítulo 5, verso 9? Perceberam aí? Já em carta vos escrevi. Ou seja, Paulo, em 1 aos Coríntios, já tinha escrito uma outra carta, que nós não temos. Agora, na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 8. Alguém pode ler? Segunda aos Coríntios. 2 aos Coríntios, 7, 8. Observaram aí, irmãos? O que aconteceu? A igreja de Corinto estava passando por problemas. A igreja de Corinto estava tendo dificuldades. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo começa a lidar através de cartas com aquela igreja. Ele escreve a 1ª carta aos Coríntios, que na verdade não é a primeira, essa do verso 9 do capítulo 5, e endereça aquela igreja. E depois ele vai escrever a que nós temos como 1 aos Coríntios. A situação foi ficando tensa, perceba. E aí Paulo ele faz uma visita às pressas à igreja de Corinto e ele não consegue obter resultados. E aí ele manda uma carta chamada Carta Severa, que foi essa do texto de 2 aos Coríntios. E aí a carta produz resultados. E aí ele escreve uma carta mais branda, que é essa carta de 2 aos Coríntios. Ou seja, na verdade, pelo menos 4 cartas foram escritas por aquele homem de Deus para lidar com esse problema. Então a situação realmente foi tensa. Não foi algo simples de resolver. Aqueles irmãos estavam tendo dificuldades para receber essa exortação, para receber essa correção por parte do apóstolo Paulo. E qual será a nossa postura? Aqueles tinham em torno de 5 anos de fundação. E você, quando for receber uma exortação, você que tem 15 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho, vai agir da mesma forma? Quando ficar evidenciado que você cometeu um erro, meu irmão, o que é que você vai fazer? Você vai humildemente baixar sua cabeça, pedir perdão a Deus e diante da igreja e mudar sua postura? Ou do alto da sua dura serviço você vai dizer, eu não recebo, saia daqui, quem é você para apontar os meus erros? Quantas e quantas pessoas, irmãos, no nosso meio, quando são confrontadas com seus erros, se escondem apontando o erro do próximo. Você está dizendo que eu fiz isso, mas naquele dia você fez assim e assim. Você está apontando esse erro, mas fulano faz assim. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Naquele dia, naquele grande dia, a conversa vai ser só com você e Deus. Só você e Deus. Não vai ter cronômetro assim, rodando e não. Quando é 1 hora de conversa aqui, de prestação de conta, encerra o tempo. Deus é atemporal. Ele não vai ter pressa de ouvir as suas explicações. E o que é que você vai dizer acerca dessa postura? Será, irmãos, que hoje nós vamos sair cientes de que vez ou outra precisamos ser exortados? E que diferente daquela igreja trabalhosa, nós vamos aprender o domínio próprio de receber a exortação?
de entender que aquele irmão muitas vezes pode ter orado, pedido a Deus, ó Senhor, eu vou falar com aquele irmão, mas prepara o coração dele para que ele receba essa exortação e para que ele não ache que eu estou tentando humilhá-lo. Irmãos, nós devemos ter esse tipo de postura, porque Deus ele só exorta o filho que ele ama. Hebreus capítulo 12. Se Deus ele está usando uma pessoa para chamar sua atenção, para lhe corrigir, ele está manifestando o seu amor para com você. Sabe como é que pai trata um filho que ele não ama? Ele deixa fazer os erros. Tá nem aí. Larga na rua. Mas Deus não nos trata assim. Ele nos ama. E assim como você que é pai, um dia corrigiu o seu filho, dando um carão, colocando de castigo, dando uma palmada, Deus ele corrige o filho que ama. E uma dessas formas é chamando sua atenção. E ele pode e vai usar pessoas para fazerem isso. Agora a questão é, você vai receber essa exortação? Você vai receber a chamada de atenção quando Deus usar alguém? Ou você vai se comportar como a igreja de Corinto, onde Paulo teve que escrever 1, 2, 3, 4 cartas, ir até a igreja para tentar resolver a situação? Ou será que você vai abrir o seu coração e dizer, como Davi, eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim? Amém? Mas vamos nos voltar para o texto sagrado em si. Aqui, nessa parte inicial, eu apenas estive falando resumidamente dos versículos anteriores que nós lemos, certo? Do verso 1 ao 9. Mas agora eu queria entrar no texto propriamente dito, e eu peço que alguém releia, por gentileza, o verso 10. Amém. O que é que nós estamos vendo aí, irmãos? O versículo ele pode ser destrinchado. Vamos tentar destrinchar. Esse apóstolo Paulo aqui, ele sai da parte introdutória da carta e agora ele vai entrar no corpo da carta. Como assim? Nessa parte introdutória, você percebe que o apóstolo Paulo, uma das coisas que ele faz é a ação de graça. Perceberam isso? Agradecer a Deus e se alegrar por aqueles irmãos estarem em Cristo. Mas o objetivo principal do apóstolo Paulo não é enviar ações de graça para aquela igreja através da carta. O principal objetivo do apóstolo Paulo é exortar a igreja pelos seus inúmeros erros. Então, ele sai do versículo 9 e entra no verso 10, e aí quando ele chega no verso 10, ele passa ao corpo da carta, ou seja, ele vai começar as exortações. É bem verdade que quando chega no capítulo 7, ele vai fazer outra coisa, ele vai responder dúvidas da igreja. Olha só, veja aí no capítulo 7, verso 1. O que diz aí? Alguém pode ler? Primeiro aos Coríntios 7, 1. Observaram? Quanto ao assunto que vocês me escreveram, ou seja, Paulo ele tinha recebido uma correspondência com dúvidas da igreja de Corinto. E uma das coisas que ele vai fazer nessa carta é responder essas dúvidas. E aí o que acontece? Paulo ele começa aqui no versículo 10, não a responder essas dúvidas, mas ele começa aqui no verso 10 a exortar os irmãos. E observe aqui, ó, o que ele diz logo nesse início. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Perceba que ele diz assim, irmãos, eu rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Essa parte do texto sagrado, ela é semelhante à nossa expressão bem conhecida que diz assim: meu filho, pelo amor de Deus, faça assim. Os irmãos não entendem que essa força de expressão nossa, ela é uma súplica bem intensa? Não é isso? Os irmãos não são acostumados com esse tipo de súplica? Aqui o que Paulo está fazendo é algo semelhante. Alguns comentaristas colocam que o apelo de Paulo é bem intenso, dirigido à igreja de Corinto. O comentário de Calvino, ele vai além. O apóstolo Paulo, ele está vindo falando com a igreja com brandura. E quando ele entra na exortação em si, ele não começa a tratar com rispidez. Pelo contrário, ele continua ainda com essa atitude, mesmo começando a exortar os irmãos. E o comentário de Calvino, ele diz o quê? Ele compara o apóstolo Paulo a um cirurgião que vai tocar na ferida e toca com delicadeza, sabendo que vai colocar um doloroso remédio para a cicatrização. O apóstolo Paulo, ele tem essa atitude, porque ele sabe o que vai acontecer. Os irmãos vão ser confrontados com o seu erro. E o apóstolo Paulo continua tratando a igreja assim. E tenha em mente que esse Paulo aqui, ele é o mesmo Paulo que era judeu, educado aos pés de Gamaliel, poliglota, fariseu, irrepreensível segundo a lei. Aquele perseguidor da igreja que já fez em outro momento uma listagem das suas características, das quais ele poderia se vangloriar. Só que aquilo passou, não é verdade? E agora não é mais um Saulo, é um Paulo. Pois bem, esse Paulo é aquele cujo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Atos, chamou soberanamente. Ou seja, olha só como foi que Deus resolveu tratar Paulo. A conversão dele se dá ao Senhor Jesus Cristo aparecendo e pessoalmente chamando. E ele não só chama Paulo: agora tu vais ser meu apóstolo. Não era qualquer pessoa, irmãos. Era um notável servo de Deus, que estava chegando para fornicadores, pessoas que estavam em contendas, pessoas que estavam bagunçando a ceia do Senhor, pessoas que estavam brigando entre si, fazendo desordem no culto. Esse grande homem de Deus se coloca diante daquela igreja problemática e suplica com rogos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não façam isso. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o apóstolo Paulo, ele poderia muito bem, como apóstolo do Senhor, de maneira legítima, usar sua autoridade apostólica e passar uma ordem para a igreja: olha, parem com isso, parem de brigas. Ele poderia muito bem se utilizar disso. Mas ele, mais uma vez, ele adota aquela postura de Filemon. Vamos ler esse versículo de Filemon? Versículo 8. Alguém pode ler? Versículo 8 de Filemon. Amém. Vejam só, irmãos, o que é que Paulo estava tratando lá em Filemon? Paulo estava lidando com um escravo que havia fugido, que era de propriedade de Filemon, e aí ele vai tratar com o dono daquele escravo. E ao invés de usar sua autoridade e agir com essa postura, ele vai e prefere um caminho mais brando. E de semelhante modo ele está agindo aqui no versículo 10 de 1 aos Coríntios. Mesmo como líder, mesmo como apóstolo, sendo chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, ele vai tratar com aquela igreja dessa forma, de uma forma branda, suplicando humildemente que eles acatem a exortação do apóstolo. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós estamos diante de um momento onde foram distribuídas fichas
para exercer cargos na igreja. E a nossa postura diante do serviço, exercendo cargos, deve ser a mesma do apóstolo. Quando você coloca o seu nomezinho lá, quero servir na zeladoria, quero servir no patrimônio, quero servir na diretoria, quero servir na EBD, quero servir nas senhoras, quero servir nos senhores. Você vai servir. Você não está colocando o seu nome para ser servido. Você não está colocando o seu nome para pegar essa autoridade e elevar a sua cerviz, elevar o seu nariz. Não, você está colocando o seu nome ali para servir aos irmãos. Note que o apóstolo Paulo, ele poderia fazer uso de sua autoridade apostólica. Em outros momentos você vai vê-lo fazer. Mas nesse momento aqui, ele soube agir de uma maneira que aquela igreja recebesse a sua exortação. Sabe por quê? Porque Paulo compreendeu aquilo que Jesus Cristo falou para os outros apóstolos. Quando eles estavam discutindo qual era o maior entre si, o Senhor Jesus Cristo interfere na discussão e diz assim: olha, o maior de vocês servirá ao menor. O maior de vocês servirá ao menor. O apóstolo Paulo, ele não olhava para o seu apostolado como algo que ele deveria se ensoberbecer e buscar glória para si mesmo, mas ele tinha em mente que antes de tudo ele era o servo de Deus. E ele estava ali para servir a igreja de Corinto, buscando que ela se edificasse em Cristo. E nós de semelhante maneira, irmãos, quando nos colocarmos à disposição para trabalharmos no serviço do Senhor, deve ser com toda a humildade, deve ser com toda a reverência, entendendo que você está lidando com ovelhas do aprisco do Senhor, que o Senhor comprou com seu precioso sangue. Você não está ali para receber os holofotes. Quem busca isso é o mundo. Ou você não lembra que hoje em dia nós temos apóstolos? Já inventaram até a designação pai-póstolo. Daqui a pouco eles inventam a designação semideus. Porque essa do pai-póstolo é insuficiente para eles. Eles precisam de holofotes para si. E ao contrário, a atitude do apóstolo Paulo é uma atitude humilde, de um genuíno servo de Deus que entendeu a orientação do seu Senhor. O maior de vocês servirá ao menor. Poxa, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 13 de João, ele se colocou aos pés dos discípulos como um escravo, lavando os pés, dizendo: vocês não entendem o que eu estou fazendo agora, mas depois entenderão. Sabe por quê? Porque ele entendeu, o apóstolo entendeu que ele estava ali para servir. Ele tinha que dar exemplo também para a igreja. E assim nós devemos aprender com essa atitude, irmãos. Quando estivermos exercendo os nossos cargos e as nossas funções, problemas virão. Situações adversas virão. Ou você acha que o irmão Sidney nunca enfrentou uma situação dessa na diretoria? Aparece, irmão. Mas qual deve ser a postura da igreja? Uma postura de serviço, de humildade. Sabe o que o apóstolo Paulo tinha em mente? Além de o serviço aos irmãos, ele tinha em mente quem era que ele estava buscando glorificar. Ele buscava a glória do próprio Deus, quando ele procurava a edificação dos irmãos. E se para isso o apóstolo tinha que humildemente suplicar àquela igreja que recebesse a exortação, ele o fez. Ele era o apóstolo, alguém que tinha sido enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou os outros apóstolos ainda em vida. Mas Paulo, lá na sua glória, ele aparece e chama soberanamente aquele apóstolo. E Paulo poderia arrogar-se disso e tratar a igreja de uma outra maneira. Mas ele resolve tratar com humildade. E isso deve falar conosco, irmãos. Deve falar conosco quando nós estivermos servindo a Deus e quisermos agir de outra forma que não a forma humilde. E copiarmos o exemplo
do Senhor, o exemplo da Bíblia, e não o exemplo do mundo, que na primeira situação adversa, eu vou sair daqui, esse pessoal ingrato, o apóstolo Paulo poderia dar as costas para a igreja de Corinto, mas ele o fez? Não. Ele enxergava que eram irmãos em Cristo. Ele enxergava que eram pessoas que tinham aceito a Cristo assim como ele aceitou, e que precisavam de orientação, precisavam de correção, e não era na hora mais difícil que o apóstolo ia dar as costas para eles. E às vezes a gente opta por fazer assim. No céu vai ter tanta gente, então deixa esse irmão aí para ir. Se Cristo derramou sangue por ele na cruz, é porque ele tem um valor para Deus. E nós deveríamos, à semelhança do apóstolo Paulo, ter essa postura de humildade, quando estivermos exercendo serviço ao Senhor e serviço à igreja. Amém, irmãos? Mas, irmão Sidney, você esteve olhando para a parte A do versículo, né? Onde o apóstolo Paulo, ele chega aqui no versículo 10, e ele se coloca de maneira humilde, suplicando, exortando a igreja. Mas estava exortando a quê? Qual era o conteúdo da exortação, da súplica? Vamos reler o verso 10. Alguém pode ler? Uma palavra, panelinhas. O apóstolo Paulo, veja aí no verso 11, ele vai receber um relatório, ok? E aí, se você continuar no texto, você vai ver que esse relatório afirma que haviam panelinhas na igreja, divisões. Não chegava a ser um cisma permanente, mas partidos se formavam dentro da igreja. Não era em cima de doutrinas, era em cima de personalidades. Verso 12. Leia aí comigo. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. E mais ainda, se você olhar do verso 13 ao verso 16, ele vai falar o teor dessa divisão. Tinha as personalidades, mas ele vai apontar para o batismo. E Paulo vai repreender aqueles irmãos por isso. Porque aqueles irmãos estavam fazendo divisões na igreja. E lembra que na introdução eu falei da tática do Yuri Bezmenov? Aquela tática visava a desestabilização de uma sociedade inteira. E se você analisar de maneira mais profunda, por exemplo, a sociedade norte-americana, você vai ver que há ali uma desestabilização. Se isso foi possível com mais de 300 milhões de habitantes, que é a população dos Estados Unidos, imagina com uma congregação de menos de 100 pessoas. O que uma tática dessa pode fazer? Você vai ver, observar no texto sagrado os reflexos dessas contendas, desses partidos, lá na ceia do Senhor, capítulo 11. Havia uma desordem generalizada na ceia, e é muito possível, muito provável, que essa contenda entre esses irmãos também estivesse influenciando na desordem da ceia. Porque um ficava dizendo: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Você sabe o que é isso? Irmãos, aqui nós temos 4 partidos. Primeiro, o partido do apóstolo Paulo, fundador da igreja. Quando Paulo sai, aparece um irmão que a Bíblia refere-se a ele, unicamente a ele, como muito eloquente. Apolo. Apolo era alguém altamente letrado, proveniente de Alexandria, um polo cultural, um polo altamente avançado literário daquela época. Uma das 7 maravilhas do mundo se encontrava naquela cidade de onde Apolo era natural, a saber, o farol de Alexandria. E também tinha naquela cidade uma famosa biblioteca. Então Apolo era alguém versado na palavra de Deus, que falava muito bem, era eloquente, persuasivo.
E ele também passa pela igreja de Corinto. Mas havia ali, segundo alguns comentários, um grupo de pessoas mais simpatizantes aos judeus. E esses diziam: eu sou de Cefas, nome aramaico de Pedro. E outros que queriam ser mais espirituais ainda diziam: eu não sou de nenhum desses, eu sou de Cristo. E Paulo vai e confronta aqueles irmãos e diz: está Cristo dividido? Quem foi que morreu na cruz por vocês? Quem foi, irmãos? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Cristo. Paulo confronta aqueles irmãos por causa dessas panelinhas se formando na igreja. E sabe por que esses irmãos faziam isso? Aqueles irmãos de Corinto, eles viviam em uma cidade que tinha o hábito de praticar isso lá no mundo. Sabe por quê? Lá em Corinto era um grande centro de filosofia, perdendo apenas para Atenas. E aqueles irmãos, eles tinham o hábito de ouvir aqueles filósofos itinerantes, que eram filósofos que passavam por ali. E aquelas pessoas ficavam ouvindo determinado filósofo e diziam: eu sou seguidor do filósofo tal. E aí outro vinha e dizia: eu sou seguidor do filósofo fulano. E outro, por sua vez, dizia: eu sou seguidor do filósofo Beltrano. E aqueles irmãos estavam trazendo essas coisas do mundo para dentro da igreja, irmãos. Eles estavam com essa prática. E isso não era nada bom, porque aquela igreja estava diante de uma situação muito difícil. Isso poderia levar a verdadeiro cisma da igreja. Ou seja, até aquele momento nós tínhamos partidos ali dentro. Mas o apóstolo Paulo exorta para que isso não aconteça. Exorta para que aqueles irmãos vivessem em comunhão. Eles viviam ali a discutir uns com os outros. E isso estava trazendo dor de cabeça ao apóstolo. Isso estava trazendo dor de cabeça para a igreja também. Ou você acha que era um clima bem harmonioso na igreja de Corinto, diante dessa situação? Onde pessoas se degladiavam apontando que eram de um partido A ou de um partido B, de Apolo ou de Paulo. O clima era ruim. E Paulo confronta os irmãos com aqueles erros. A igreja de Cristo não deveria ser assim. A igreja de Cristo deveria ser unida, pois ele diz isso. Reveja aí comigo o verso 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Unidos. Ah, irmão Sidney, mas quer dizer que eu não posso divergir do meu irmão? Pode. Se você olhar para o texto de Atos, lá no capítulo 15, vai haver um desentendimento entre duas figuras bem conhecidas, o próprio apóstolo Paulo e Barnabé. Eles discordaram quanto à questão de João Marcos, se ele deveria seguir na viagem missionária, e essa discordância levou a que cada um seguisse por caminhos diferentes. Mas isso não deve fazer, irmãos, com que nós venhamos a entender que nós devemos romper a nossa comunhão uns com os outros. Se você observar, o mesmo Paulo que rejeitou naquele momento a companhia de João Marcos, é o mesmo Paulo que lá na frente vai dizer que Marcos era precioso para ele. Ou seja, Paulo teve comunhão com essa pessoa. Irmão Sidney, o que é que isso fala para nós? O que é que isso fala para nós, essa contenda que ali permeava a igreja de Corinto e haviam partidos na igreja? O que é que isso aplica à minha vida? Você acha, irmão, que no reino do céu vai ter compartimento? Você acha sinceramente que lá no reino do céu vai haver lugar para divisões? Você acha que lá no reino do céu você vai poder escolher o lugar que você quer ficar? Ó, irmão, é o seguinte, eu cheguei aqui no céu, aí você vai chegar lá pro arcanjo lá e é o seguinte, ó, eu quero ficar aqui nesse lugar do céu, mas bem longe daquele irmão ali, certo?
porque eu não me entendi com ele lá na terra, eu não vou me entender aqui no céu, não. Vai ser assim, irmão. Vai ser assim? Não, irmão Sidney, mas eu não recebo. Tudo bem. Com quem você vai prestar contas? É com o irmão Sidney? É com Deus. E como é que você acha que ele vai olhar para essa sua atitude de rebeldia? Ele vai aprovar? Não. Ele aprovou a igreja de Corinto? A desunião que havia ali? Não aprovou. Tanto é que ele envia seu servo de Deus para corrigir a igreja. E aí nós temos uma atitude como, hoje em dia? Eu tenho uma comunhão com todo mundo, mas com aquele irmão ou com aquela irmã ali eu não tenho, não. Ah, irmão Sidney, por que não me entra? Não dá. Ou então aquele perdão, me desculpa aqui a sinceridade meio esfarrapado. Não, irmão, eu perdoei, tá tudo bem. Eu só não quero ver nem pintado de ouro na minha frente, mas eu perdoei, pode acreditar. É assim, irmãos? Não, irmãos. Perdão de Deus é assim? Não. Você vai cear daqui a pouco. E é esse tipo de perdão que você tem para com o seu próximo, que vai morar no céu com você. É esse tipo de perdão? Não, irmãos. Não é assim. Irmão Sidney, mas é porque você não sabe, aquele irmão ali é tão difícil. E como é que você acha que era a situação em Corinto, irmão? Era fácil. Olha, leia a carta aos Coríntios. Tinha irmão que estava pegando outro irmão e levando diante de um tribunal pagão para brigar ali. Não era fácil a igreja em Corinto. Haviam contendas. Aí Deus, tá bom, deixou assim. Não. Deus corrige, Deus confronta aquela igreja com esses erros. Eles estavam cometendo esses erros, eles estavam cometendo com essas limitações, e Deus não queria isso. O corpo de Cristo não estava dividido. Cristo, ele não vai casar com duas noivas. Lembra quando a Bíblia Sagrada utiliza o corpo humano para fazer analogias? E o que ela diz? O ouvido pode dizer para a boca, eu não preciso de você? Não. O olho pode dizer para o pé, eu não preciso de você? Não. Cada um no corpo de Cristo foi colocado devidamente pelo próprio Senhor Deus. E ele faz parte do corpo de Cristo, quer você queira, quer não. É seu irmão em Cristo. Sabe o que o texto de Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 me diz? É claro que ali levando em consideração os ritos do Antigo Testamento, que era o sacrifício, por exemplo, mas o princípio é o mesmo. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de oferecer a tua oferta sobre o altar, vai rapidamente se reconciliar com ele. E nós estamos aqui, buscando comunhão com Deus, continuamente buscando servir ao Senhor, depositando ofertas no gasofilácio, prestando culto, adorando a Deus, e a comunhão com aquele irmão que você brigou há não sei quantos anos, não, deixa aí, tá tudo bem nada. E eu vou ser bem sincero com você, sabe quem é que gosta dessa sua contenda? Com o seu irmão? Satanás. É a ele que você está agradando, quando você não vai resolver essa situação, meu irmão. Mas irmão Sidney, é duro, quebre seu coração diante de Deus. Derruba essa natureza caída. Se você ainda tem um coração de pedra, meu irmão, se esse mal ainda está habitando no seu coração, peça a Deus humildade, Ele vai lhe dar, para que você chegue diante daquele irmão ou irmã e fale humildemente, irmão, vamos se acertar, vamos se perdoar, porque lá no céu não vai ter lugar para nossa contenda não. E a gente tem que se acertar aqui agora. Nós vamos cear já já. E aí você ceia com toda tranquilidade, sabendo que tem pendências a resolver.
terceirizando essa responsabilidade para a diretoria da igreja. É essa a postura? Precisou o apóstolo Paulo interferir naquela situação? Sabe o que ele diz lá no capítulo 6, para aqueles irmãos que estavam em litígio? Sabe o que ele diz? O só haver contenda entre vocês já é uma perca, porque vocês não sofrem antes o dano. Olha a profundidade do que Paulo está falando para aquela igreja, para aqueles dois irmãos, no capítulo 6 mais especificamente. Vou falar aqui rapidamente. Havia uma querela ali, uma disputa judicial entre aqueles irmãos. E Paulo está dizendo para eles, sabe o quê? Olha, é preferível que você fique no prejuízo do que você amargar essa contenda com o seu irmão, ainda mais diante dos ímpios. Porque a contenda, a desunião entre aqueles dois, chegou a um ponto tal que eles foram diante de um juiz ímpio, dois irmãos em Cristo, diante de um juiz ímpio, para resolver uma contenda. Isso era a igreja de Corinto, que estava recebendo a exortação do Senhor Deus. Por que Deus estava exortando? Porque amava a igreja. E se Ele está te exortando aqui, meu irmão, é porque Ele lhe ama. Pela Escritura Sagrada, estudando o texto sagrado, a gente sabe que deu trabalho, mas que Paulo, ele obtém um resultado positivo. Depois daquela carta severa que a gente vê nos textos de 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 8, depois dessa carta, Paulo ele obtém um resultado positivo. E aí você percebe que a segunda carta aos Coríntios já tem um teor bem mais brando. Porque a igreja recebeu a exortação do apóstolo. E você vai receber a exortação do Senhor? Ou você vai persistir e insistir no erro de ficar com a comunhão rompida? Não podemos agir assim, irmão, e pensar que está normal a nossa fé. Não podemos viver a vida toda em contenda com os irmãos e achar que está normal, viver a sua vida cristã dessa forma. Se isso é uma dificuldade que você enfrenta, irmão, dobre-se diante de Deus. E Ele vai fazer você superar essa situação. Irmão, para concluirmos, nós estamos diante de uma igreja trabalhosa, que estava amargando divisões. Mas o apóstolo Paulo exorta aquela igreja a voltar-se para a comunhão, a voltar-se para a pureza do Evangelho. Sabe o que eu lembro quando eu olho para o texto onde o Senhor Jesus Cristo diz que para entrar no céu você deve ser como uma criança? E eu já citei isso para outros irmãos. Sabe quando uma criança briga uma com a outra? E em 5 minutos elas já são melhores amigas? Não é difícil de entender, irmãos. Não é difícil de entender. É o seu irmão. É a sua irmã. Mas foi duro, irmão, o que ele fez. Foi duro o que ela fez. Feriu meus sentimentos. E o que você acha que você está fazendo quando você peca diante de Deus? Você acha que você nunca ofendeu a Deus? Aí quando você está ali, usando a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você pede perdão a Deus, é o que Ele faz? Ele perdoa. Aí quando alguém chega diante de você, está numa situação dessa, e é para você perdoar, você faz o quê? Retém perdão, tá certo? Não. Aprenda, irmão, a liberar perdão, para que você possa fazer como o salmista diz, lá no capítulo 133, verso 1. Como é bom que os irmãos vivam em união. Como você acha que fica o Senhor Deus lá do seu alto e sublime trono, quando Ele vê a igreja em comunhão? Naqueles retiros que a gente faz, que fica todo mundo ali conversando em amor, desfrutando da companhia um dos outros. Você acha que isso não alegra o coração de Deus? Alegra, irmão. Então, se você tem algo para resolver com qualquer irmão que seja, resolva em amor. Olha a atitude do apóstolo.
humilde, mesmo sendo um apóstolo. Os irmãos de pé para orarmos. Que nós possamos, irmãos, ter essa atitude humilde para buscarmos e vivermos em comunhão. E diferente da igreja de Corinto, que deu muito trabalho para ouvir, para acatar a orientação do apóstolo, sejamos mais rápidos em ouvir a orientação do Senhor e buscar viver em comunhão uns com os outros. Vamos orar? Soberano Deus, bendito Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia. Ó Deus, peço-te em nome de Jesus que tu possas olhar pelos nossos corações, meu Pai, a dureza, a dificuldades, mas que tu possa nos ajudar a com humildade superá-las e a buscar, ó Deus, a resolver os problemas que temos uns com os outros. A buscar, ó Deus, resolver as limitações, as contendas que temos com os outros irmãos, para assim glorificarmos o teu Deus através da nossa comunhão uns com os outros. Sim, meu Pai, pois não é da tua vontade que haja partidos, que haja divisões na igreja. Antes, nós devemos ser um só em Cristo. Sim, Senhor, ajuda o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.